Então, eu chamei este ensinamento Nós, Jesus, aquela expressão das famílias de Canaã, Nós, Jesus, tu e eu, pensando que estamos na Quaresma e que somos convidados, como em todas as Quaresmas, à renúncia, à oração e, claro, à caridade sempre, em tudo o que fazemos. Mas esta renúncia e oração, pensei, é mesmo isto que eu acho que é preciso falar. Eu, quando faço um ensinamento, e isto é já um preâmbulo, um parênteses, quando faço um ensinamento aqui, é porque o faço para mim, é porque estou a viver ao longo destes tempos. Geralmente aquilo que eu partilho convosco é aquilo que eu partilho com o Nail, continuamente lá em casa, que falamos continuamente, é aquilo que eu tenho estado a tentar viver ou a precisar de ouvir, portanto é geralmente aí que eu falo, por assim dizer, para mim. Portanto, tudo aquilo que vamos falar é aquilo que tem sido a minha meditação estes dias. O Papa convocou um ano especial de oração este ano, 2024, em preparação para o jubileu da Igreja de 2025. Por isso pediu que os cristãos dedicassem especial importância à oração na sua vida. Então, falar de oração e renúncia nesta Quaresma pareceu-me que era assim mais adequado para nós. O jardim. Deus criou um jardim no início do Gênesis, não é? O jardim do paraíso. Eu adoro esta história da criação, esta história do jardim do paraíso. Fascina-me. Põe-me a pensar onde é que teria sido este lindo jardim que Deus criou. Bem, nós sabemos onde foi. Deus criou um jardim dentro de cada um de nós. No nosso interior existe um jardim. É bonito nós pensarmos nisto. É um facto. A Bíblia dá outros nomes também, chama-lhe coração. O coração não é este órgão material que temos aqui. Quando a Bíblia fala em coração, está a falar neste jardim. Naquele espaço bem lá no fundo do nosso ser, onde Deus gosta de passear pela brisa da tarde. Adão e Eva ouviam os passos de Deus pela brisa da tarde. Era o Senhor que vinha ao seu jardim passear. E então é neste jardim, neste coração, o centro do nosso ser, que Deus gosta de vir. No primeiro livro, Deus diz-nos que criou um jardim. No último livro, Jesus diz-nos, no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então nós somos um jardim habitado por Deus. Deus bate à porta, aos muros do nosso jardim, está ali ao portão a bater para que nós deixemos ele entrar. A chave está pelo lado de dentro, é como o portão da minha casa neste momento está meio avariado do lado de fora. Quando alguém bate do lado de fora, geralmente as pessoas nem batiam, entravam, agora têm de bater e tem de ir alguém por dentro abrir. Ele está um bocadito empenado. O nosso jardim interior é assim, nós estamos do lado de dentro e Deus não força, não dá pontapés à porta, Ele bate e nós abrimos e deixamos que entre. Então, como é que nós podemos cuidar deste jardim? Bem, a primeira coisa que temos de fazer é ir até lá. E isto é algo que é muito difícil hoje em dia para muita gente fazer. Descer ao jardim. Ir lá ao seu jardim. Está no centro do seu ser, mas as pessoas não vão lá. Reparem, eu no outro dia na escola uma colega me dizia que a primeira coisa que fazia ao chegar a casa era ligar a televisão para não estar sozinho, para ouvir barulho. Conheço imensa gente que faz isto. Não é? Ter muito barulho para não estar sozinho no jardim. Que medo! Que medo de estar sozinho neste jardim. Então, a primeira coisa que temos de fazer é não ter medo de estar no nosso jardim. Ir até lá, desligar os ruídos exteriores que nos impedem de estar sozinhos connosco próprios. E isto hoje em dia, quando eu era jovem, era mais fácil. Porque nós, ao andar na rua, pelo menos estávamos sozinhos connosco próprios. Hoje em dia nem isso, não é? Temos o telemóvel, temos os fones nos ouvidos, portanto nós podemos estar sempre ligados a qualquer coisa que seja. Estamos na fila do supermercado, à espera de vez para pagar e sai o telemóvel, não é? Lá estamos entretidos.
o tempo todo. Não precisamos nunca de estar apenas a olhar em silêncio e a descer ao nosso jardim. Termos aqueles meio minuto, aqueles 5 minutos, aquele minuto e meio, somados ao longo do dia, é muito tempo em que nós podemos simplesmente descer ao nosso jardim, ir até lá. E Quaresma, quando falamos em tempo de silêncio, estamos a falar destes bocadinhos todos. Não é preciso ficar agora uma hora inteira em silêncio. Mas estes bocadinhos todos somados, ao longo do meu dia, são muitos minutos em que posso descer ao meu jardim. Quando nós descemos ao nosso jardim, às vezes as pessoas, quando estamos em silêncio, quando fazemos este silêncio exterior, é importante também fazer o silêncio interior, ou seja, calar aquela conversa fiada connosco próprios. Vocês já têm conversa fiada convosco próprios? Não têm, não sou só eu. Em que estamos ali a remoer aquela conversa, eu devia ter dito isto, eu devia ter dito aquilo, eu se calhar, depois se fosse agora e tal, e voltamos à conversa toda, e lá estamos nós outra vez desde o início, não é? Voltamos atrás, e há uma cassete que não para. Portanto, esta cassete que está lá, é preciso desligá-la também. Não é? Cassetes, vocês sabem que são cassetes. Isto é conversa de quem já fez 50 anos. Mas pronto, portanto, estes plugs, estes pens, pronto, retirar a pen, desligar estes sons dentro de nós, que é esta conversa fiada connosco próprios. Portanto, é preciso o silêncio. Outro dia estava a ler um artigo de uma irmã carmelita, consagrada, e que dizia que quando entrou no convento de uma vida de contemplação, as pessoas diziam que ela estava a fugir da realidade, fugir do mundo. E ela, ao fim de não sei quantos anos, 20 anos, ou isso, vida contemplativa, dizia: é engraçado, as pessoas pensam que nós no convento fugimos da realidade. O que o convento nos faz, com o silêncio que nos impõe, é um choque tremendo com a realidade. Nós vivemos sem barulhos exteriores, sem conversa, e nós estamos no real. E ela dizia: se eu estou a descascar batatas, aquilo que eu estou a fazer é descascar batatas. Não estou a ouvir música ao mesmo tempo, estou a descascar batatas. É um choque tremendo com a realidade. Esta vida consagrada. Eu achei isto muito interessante. Claire Crockett, esta irmã que morreu há poucos anos, portanto o processo de beatificação só agora pode entrar, foi muito recente, é uma história extraordinária. Esta jovem morreu com 33 anos, consagrada, e que morreu no terremoto no Haiti. Ela dizia, é preciso, como é que ela dizia? Diz assim: é preciso fazer cada ação como se tivéssemos nascido para a fazer. É preciso viver cada ação como se tivéssemos nascido para a fazer. Não só aquelas ações que achamos que valem a pena, mas todas as outras. E então ela dizia: se estou a varrer o chão, é preciso varrer este chão como se eu tivesse nascido para a fazer. Estar aqui, neste momento, aquilo que me é pedido é isto. Se eu estou a dar esta aula, preciso dar esta aula como se tivesse nascido para a dar. Se estou a cuidar desta criança, não é? Portanto, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia é preciso levá-lo a este nível. Nós nasci para isto. E então, darmos tudo ao presente, ao momento que estamos a viver, e não àquele momento que gostaríamos de estar a viver, ao momento presente. Uma das maiores ilusões que Satanás tem e com que nos ataca é a ilusão do passado e a ilusão do futuro. Eles não existem. São ilusões. O passado já lá vai, o futuro pode nunca chegar. Deus é presente, e para Deus é só o presente que existe. Portanto, eu só posso mexer no presente, não posso mexer no passado, não posso mexer no futuro. E se eu realmente confio em Deus, eu entrego o passado a Deus. Confio totalmente nele. Nós às vezes pensamos que temos fé e confiamos, não confiamos assim tanto, continuamos agarrados. Continuamos agarrados a este passado, não temos medo de o entregar totalmente nas mãos de Deus. Já lá vai, é teu. O futuro é uma ilusão. Sabemos lá se temos futuro. Aquilo que eu tenho é um presente. E daí esta palavra belíssima, presente. O que é presente? É um presente. É uma prenda que eu te dou. Então Deus dá uma prenda, o presente do presente, e eu ofereço-lhe de volta este presente como uma oferta, como uma prenda que eu dou ao Senhor. É interessante que até a
moderna já está a colaborar e a concordar com estes. No outro dia li uma reflexão sobre isto, que achei, uau, é exatamente aquilo que eu penso. E não vinha de termo de religião, vinha mesmo a nível psicológico. Dá um exemplo. Uma mãe exausta. Uma mãe exausta. Pronto. E no outro dia, em conversa com a Sónia, nós falávamos destas situações, não é? Quem tem muitos filhos passa por muitos destes momentos, quem tem poucos filhos passa por menos destes momentos, mas também passa por eles de certeza. Portanto, aqueles momentos de exaustão em que a gente acha que... pode pensar assim, eu vou tirar umas férias da minha família. Vou sair um fim de semana, vou passar uma semana fora, vou apanhar um avião para o Haiti, vou para um sítio qualquer. Ok. Arranjar umas férias fora para recuperar da sua exaustão. Fazer um retiro, silêncio, em algum convento. Pode resultar momentaneamente. Mas, quando voltar a casa, se for só isto que muda, quando voltar a casa, daí umas horas está exatamente no mesmo sítio onde estava antes de sair. Nada mudou. Há outra forma de resolver esta exaustão. Muito mais eficaz. Qual é? É viver o presente. Isto é um exercício muito difícil, por isso é que eu vos disse logo no início. Eu, quando estou a fazer estes ensinamentos, estou a fazê-los para mim. É eu estar ali, na cozinha, com o jantar ao lume, olhar para aquela criança a fazer uma birra deitada no chão, à minha frente, e dizer, uau, isto é um momento. A prenda que Deus me deu. É lindo, olha para ele, tão lindo. É este momento, eu nasci para isto, nasci para este momento da minha vida. Não é? Isto é difícil, não é? Não olhem para mim, eu não faço isto. Todos estamos em processo, é uma aprendizagem muito importante. Faço muito mais facilmente agora do que fazia anos atrás, mas é fantástico que nós conseguirmos fazer isto. Viver no presente. E viver no presente também exige de nós, às vezes, um certo distanciamento do próprio presente. Não é? Olhar para isto como num filme. E a gente já consegue fazer isto. Eu acho que agora já o consigo fazer. Estamos no meio da maior atrapalhação da nossa vida e pensamos, olha, daqui a 20 anos como é que eu vou olhar para este momento? Vou-me rir, vou achar que era fantástico. E já sei, porque toda a gente, as pessoas de idade me dizem que é verdade e toda a gente diz, já sei que vou ter saudades. Portanto, mais vale viver este presente agora com todo este empenho, com toda esta entrega. É? Centrar no presente. E vivê-lo como se tivéssemos nascido para este momento. Deus deu neste momento, por muito caótico que ele seja, o Senhor entregou-me nas minhas mãos para eu viver agora. Com toda a graça que Ele me dá também para me ajudar a passar por Ele. Onde estás? Perguntou Deus a Adão quando foi visitar o seu jardim. E Adão disse, eu escondi-me porque ouvi os teus passos. Outro dia estávamos lá a falar em casa e eu estava a dizer, temos de arranjar, pensar em jogos bíblicos. E já não sei se foi a Clarinha, o primeiro jogo bíblico, o jogo bíblico mais antigo, é o jogo das escondidas, não é? Este é o primeiro jogo que aparece na Bíblia, se formos a ver brincadeiras. Adão escondeu-se de Deus e Deus andava à procura de Adão para as folhas. Portanto, este é o jogo mais antigo. E nós fazemos o mesmo, nós escondi-me, eu fugi do meu momento presente, tu deste-me este presente, e eu fugi dele porque não aguento, porque é demasiado difícil para mim, não é? Fugir do momento presente como Adão. Ou então esconder. É? Como quando o Sr. Padre chama no Crisma, não é? Vocês levantam-se e dizem presente. Não é? Maria Clara Paula, presente. Não é? Na escola, antigamente, também quando fazíamos a chamada, já não faço chamada há muitos anos, mas quando fazia a chamada, também fazia a chamada presente. Não é? Então, pequenina respondia presente. É isto que nós temos que responder em cada momento da nossa vida. Quando o Senhor nos chama, onde estás? E nós estamos ali a fazer um almoço, ou estamos ali a conduzir, ou estamos no meio de uma confusão com os colegas de trabalho, ou seja no que for, dizemos presente, estou aqui, neste momento. Isto vai descer ao nosso jardim, sem fugir. Diz-nos o Salmo, se hoje ouvires a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. A palavra da salvação é sempre hoje. Hoje, neste momento, é a palavra que vem sempre ao longo de toda a Bíblia. Hoje.
Como Jesus disse a Zaqueu, hoje vou ficar em tua casa. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Presente, neste momento. Então, estamos presentes no nosso jardim, descemos ao nosso jardim. E agora? Agora vamos abrir a porta a Deus, deixar Deus entrar neste jardim. Para começarmos a nossa oração, para começarmos a conversar. Então abrimos a porta ao Senhor. Claro que a primeira coisa a que todos nós abrimos a porta sem saber, sem dar por ela, foi no dia do nosso batismo. Fomos batizados e Deus entrou de rompante, a Santíssima Trindade entrou dentro de nós, fez em nós sua morada. E só saiu de lá porque nós pecámos. E ao pecar expulsamos o Senhor de nós, como Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Eles próprios se expulsaram do paraíso, não é? Foi o pecado que os expulsou, que os lançou no deserto. Nós também recebemos em plenitude o Espírito Santo no dia do nosso batismo. Deus entrou, a Trindade inteira entrou dentro de nós. Como é que nós vamos continuamente recebendo o Senhor através do nosso jardim? Pela comunhão. A forma excelente, não é? Por excelência em que Deus entra dentro de nós é a Sagrada Eucaristia. E é importantíssimo nós reforçarmos isto hoje, porque as estatísticas e os inquéritos que têm sido feitos mostram que a maior parte dos católicos não acredita na presença real de Jesus na Eucaristia. Porque se nós acreditássemos que Jesus está mesmo presente na Eucaristia, nós nunca faltaríamos à missa. Nunca faltaríamos à missa aos domingos. Não é? À missa por excelência da ressurreição do Senhor. Se nós acreditássemos que é mesmo Jesus que está ali, que é o próprio Senhor que ali está, a nossa vida mudava. Nós estamos ali tão próximos de Deus. Nos Estados Unidos, as contas eram para 30% dos católicos que acreditam na presença real do Senhor. Foi as estatísticas que fizeram e que pôs o país em choque. Os bispos todos, de tal maneira que agora estão a lançar um congresso eucarístico para reavivar a fé das pessoas na Eucaristia. Assustaram-se com estes números. 30% acreditam. O que é que nós acreditamos quando falamos na Eucaristia? Nós não acreditamos que Jesus está presente no pão e no vinho. Não é isto que nós acreditamos. Atenção. Nós não acreditamos que Jesus está realmente presente no pão e no vinho. O que nós acreditamos é muito mais difícil de acreditar. O que nós acreditamos é que aquilo já não é pão nem vinho. Aquilo é aparência de pão e vinho. A partir do momento em que se dá a consagração, já não é pão e já não é vinho. Isto é difícil de acreditar. Será que acreditamos mesmo nisto? Isto é o corpo e o sangue de Jesus. Ou seja, é o próprio Jesus que está aqui, não está escondido dentro do pão. Já não é pão, já não é vinho. É corpo e sangue de Jesus. Só na aparência continua a ser pão e vinho. Claro que isto não é fácil de acreditar. Precisamos de um ato de fé muito grande para abrir a porta e deixar que Jesus materialmente presente, entre dentro de nós pela Eucaristia. Mas mesmo assim nós continuamos a expulsar o Senhor pelo pecado. O pecado vai crescendo dentro de nós. Eu agora tenho uma grande experiência em jardinagem. Faço jardinagem diariamente lá em casa, com um jardim grande que tenho. E ao sábado de manhã nós fazemos sempre jardinagem em família, no nosso jardim. E este sábado estava o Nário a distribuir as tarefas. Nós fazemos sempre das 10 às 11, quando toca o sino da igreja, entre os dois sinos, é jardinagem. Estava o Nário a distribuir as tarefas e antes de eu começar a falar, logo os rapazes, só uma coisa não, arrancar as vasilhinhas não, por favor. Eu lá, vá lá, não querem arrancar as vasilhinhas, o que é que querem fazer? Digam lá, vá, ao menos. É assim, para toda a gente não quer as tarefas mais chatas, mais aborrecidas. Arrancar ervas daninhas é muito chato. Convenhamos, é mesmo muito aborrecido. O nosso jardim interior também deixa crescer muita erva daninha. E isto requer um trabalho constante. Estar sempre a arrancar as ervas daninhas com muito cuidado para não estragar as plantas que estão a crescer, mas arrancar, elas crescem muito depressa. As minhas crescem. Não sei nos vossos jardins, mas o meu está sempre a encher de ervas daninhas. Então é preciso estarmos sempre a arrancar. E Deus deu-nos um grande auxiliar na confissão, no sacramento da confissão, em que nós podemos ir e ter o nosso jardim limpo de novo, e depois temos de ter diariamente este cuidado de não deixar as ervas crescer, de ir arrancando todos os dias, não descurando nunca.
o crescimento das ervas daninhas. Então, com um trabalho sobre os nossos vícios, os nossos defeitos, e pouco a pouco tentando arrancar todas estas ervas daninhas. Então Deus entra dentro de nós, no nosso jardim, pelo batismo, pela comunhão, permanece dentro de nós porque nós nos confessamos e trabalhamos no nosso jardim, não deixar as silvas crescer, e também entra de uma forma muito grande no nosso jardim pela palavra de Deus, não é? A Bíblia, que é preciso que fique assim toda estragadinha, que é preciso que esteja assim toda arriscada quando alguém chega, porque está nas superfícies, anda pelo meio da casa e por isso está sempre à mão de semear dos mais pequeninos, que de vez em quando aproveitam para pintar. É preciso que a nossa Bíblia não esteja a ganhar pó numa estante, mas esteja a ser utilizada sempre, o tempo todo. Sublinhada, podemos escrever, às vezes alguém me perguntou, mas é possível, não é pecado escrever no papel? Não, podemos escrever, anotar aqui ao lado as nossas datas, aquilo que nos vai surgindo, escrever na palavra de Deus, fazer dela a nossa vida, não é? Vivê-la, levar a nossa vida para a palavra para a vida, viver em comunhão, em conjunto com a palavra de Deus. A maneira mais simples, sobretudo quando temos mais dificuldade em conhecer a palavra de Deus e não estamos tão à vontade com ela, claro que nós temos um curso bíblico gratuito, por excelência, à disposição de qualquer católico, que é aquele que nos é dado pela liturgia diária, ou seja, as leituras da missa de cada dia oferecem-nos um curso bíblico incomparável, não é? Ao longo do ano litúrgico nós vamos lendo toda a palavra de Deus e por isso vamos conhecendo a palavra de Deus. Mas eu não tenho muito tempo para ler a Bíblia durante o dia. Façam um exercício. Durante um dia, somem os segundos e os minutos todos que passam a consultar o feed do vosso telemóvel, não é? A ver as notícias, aqueles meio minuto nas compras, na loja de supermercado, a ir à espera, no intervalo disto ou daquilo, às vezes em que estamos a comer ao lume, não é? Estamos ali agora a ver e tal. Somar esse tempo todo, fazer um exercício e somem quantos minutos é que têm. E se calhar vão ficar admirados. Porque às vezes a gente tem a noção, eu nem uso muito o telemóvel. Mas se fizer o exercício de somar quantos minutos são, se calhar vai dar mais do que nós pensamos. Se em vez disso tivermos a Bíblia assim à mão de semear em casa, ou no telemóvel, mas se a tivermos assim em várias superfícies, não é? Se tivermos a Bíblia ao pé de micro-ondas e na sala de escritório, em frente à mesa de trabalho, e de vez em quando pudermos abrir, e o missal, se tivermos um missal com as leituras da missa do dia, e lermos essas palavrinhas de cada dia. Ler as leituras pela manhã, as leituras da missa do dia, para depois conversarmos com elas durante o dia. Então são estas as maneiras de deixar Deus entrar no nosso jardim. Então já falámos do nosso jardim. Temos um jardim. É preciso descer ao nosso jardim, fazendo silêncio exterior e interior da nossa cabeça, e deixar o Senhor vir ter connosco ao nosso jardim. E agora vamos rezar. Agora vamos conversar com o Senhor. Sabem qual é a definição que o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, dá de oração? É muito interessante. O primeiro livro da Bíblia, e aparece logo isto aqui, no capítulo 5, aqui no capítulo 5 fala de uma personagem mítica, não é? O Enoque. Aqui no capítulo 5, no versículo 24, diz assim: Enoque andou com Deus. É giro. Depois chegamos aqui a Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Vocês na escola, quando eram pequeninos, não diziam: com quem é que tu andas? Nós andamos, não é? Nós andamos, eu ando muito ando com esta, ando com aquela, não é? Às vezes nós perguntamos aos filhos: com quem é que tu andas? Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus, e a Abraão, no capítulo 17, Deus vai dizer: anda na minha presença. Anda na minha presença. Andar com Deus. Com quem é que tu andas? Ando com Deus. Nós, Jesus, tu e eu, andamos juntos. Tão giro. Deus anda connosco, mas Ele cuida mesmo de cada um de nós. E aquela história que me comove sempre e que eu partilhei no ensinamento mensal, porque eu acho que é uma história
tão tocante. O Papa agora falou em Fátima, aquela célebre expressão que toda a gente divulga, não é? Todos, todos, todos. Deus ama a todos, todos, todos. É triste que tenhamos de lembrar isso agora, não é? Porque isto já vem aqui no primeiro livro da Bíblia, já Deus nos diz que não há ninguém que fique fora do seu amor, nem sequer quem está fora da sua aliança. E por isso é que eu acho que esta história da escrava Agar é tão importante e tão bonita, não é? Agar era uma escrava egípcia. Ela não pertencia ao povo de Deus. Ela era um objeto aos olhos dos homens. Ela é uma escrava. E a definição de escravo é isso, ser um objeto de compra, de troca, não é? De compra e venda. Foi usada nesse sentido de objeto como por uma maternidade de substituição, como se fazia na altura, portanto, para dar um filho a Abraão, já que a mulher não podia dar. A escrava dava um filho, a escrava da mulher, o seu objeto, dava um filho a Abraão. Mas os seres humanos, há 4.000 anos atrás, que é quando se passa a história de Abraão, ou agora, são sempre seres humanos e os sentimentos não mudam. Um escravo não nasceu para ser escravo, nunca, não é? E então o desespero de Agar era enorme, como só imagina um escravo hoje em dia, que infelizmente há tantos. O seu desespero devia ser enorme e ela fugiu, grávida, fugiu. Imaginem uma mulher grávida, sozinha, desesperada, a fugir, sem saber para onde, fugir por aí fora. Não tinha, pois, onde ir, não havia ninguém para receber. Imaginem o desespero. E então o anjo do Senhor, esta expressão, o anjo do Senhor, refere-se ao próprio Deus na Bíblia. O anjo do Senhor disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? De onde vens? Para onde vais? Onde é que tu estás? O teu presente. E ela respondeu: eu fujo da presença da minha senhora Sarai. E o anjo disse: volta para a tua senhora e ser submissa. Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contar. Porque é que Deus se ia preocupar com a descendência de Agar? O filho de Agar não é o filho da promessa. O Senhor ouviu a tua aflição. Ao Senhor que lhe falou, Agar deu este nome: tu és El-Roi, porque eu vi aquele que me vê. Eu vi aquele que me vê. Ela deu conta que alguém a via, que ela não era para Deus um objeto. Era vista como um ser humano inteiro. Deus vê-me. Ele vê-me como eu sou. Para Ele me importo. Andar com Deus, saber que Ele me vê em qualquer momento da minha vida, que não estou só. Eu outro dia ia entrar na minha escola e o Sr. Carlos, que é o funcionário que está geralmente na portaria, que é uma pessoa extraordinária, tem uma caridade enorme com os miúdos, com tudo, católico, íntegro, e nós conversamos muito. Eu ia entrar na escola e ele disse assim: ó professora, assim, de repente, ó professora, se nós pensássemos bem no que significa isto de Deus ser nosso Pai, eu acho que mudava a vida, não acha? Ó Sr. Carlos, olha que tem razão. Assim, nós não temos noção do que é isto, Deus é nosso Pai. E eu continuei a caminhar para as minhas aulas e a pensar naquilo, realmente. Deus é o meu Pai. E nós às vezes temos esta imagem de Pai, de Deus Pai e Mãe, moldada pelas nossas experiências humanas, não é? Que às vezes não são as melhores em relação a um pai e uma mãe. Então, imaginemos isto. Aqueles que têm esta experiência mais dolorosa da sua paternidade, da sua filiação, imaginar isto, não é? Aquele pai que eu sempre quis e que nunca tive, aquele pai que eu imaginava e que eu merecia, é Deus. Ele existe, Ele está lá, Ele vê-me, Ele não me deixa um único momento, Ele está sempre a olhar para mim, ainda que eu vá fugir, não vai dar nada, penso que ninguém repara em mim, vou eu embora, Ele está lá a ver-me. E depois, o filho da promessa, começa a haver
esses conflitos em relação uma com a outra. E Abraão, agora é Abraão que manda Agar embora com o seu filho. E manda-os embora para o deserto. Dá-lhes um odre de água e um pedaço de pão e manda-os embora. Também com o coração ferido, mas ele sabia que teria de proteger o fim da promessa. E lá vai Sara outra vez. Ela saiu andando errante no deserto de Berzabeia. Quando acabou a água do odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco. Dizia consigo mesma: não quero ver morrer a criança. Sentou-se e pôs-se a gritar e a chorar. Imaginem o desespero desta mãe. Ponham-se no seu lugar por um bocadinho. A criança vai morrer, não há nem mais nada no deserto. Não tem nada para fazer, só esperar pela morte. Não quer ver morrer o filho. Deus a ouviu. Deus antes tinha visto, agora ouviu. Ouviu os gritos da criança. E disse: Agar, que tens? Não tenhas medo. Deus ouviu os gritos da criança do lugar onde está. Ergue-te. Levanta a criança segura, porque eu farei dela uma grande nação. E agora Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Foi encher o odre e deu de beber ao menino. Ela viu um poço. O poço não estava lá quando ela chegou ao deserto. Deus abriu um poço quando ela precisou dele. Quando se acabou a água do odre. Quando Agar já estava de tal forma desesperada a chorar e gritar que já não havia mais solução. Nesse momento e só nesse momento, Deus abriu um poço para ela. Precisa esta fé que Deus abre um poço para cada um de nós no deserto. Ele abre um poço para cada um de nós. Para mim, sim. Para cada um de nós. Ainda que a gente pense que não vale nada, Ele está lá, abre um poço para nós. E ao fazê-lo, falo na cruz, o sangue e a água que jorram do seu coração abre um poço para cada um de nós, para saciar a nossa sede. Só precisamos nos aproximar. Está lá na Eucaristia e está aqui em cada momento da minha vida. Deus é aquele que me ouve, que me vê e que anda comigo em cada momento da minha vida. Então, o que é que significa isto de rezar? Se Deus está sempre aqui, se Ele me vê a cada momento, se Ele anda comigo, se Ele me ouve, rezar não é eu parar tudo e agora vou rezar. Eu faço muita questão quando me ouço dizer assim: é preciso fazer pelo menos 10 minutos de oração por dia, ou é preciso fazer pelo menos meia hora de oração. Ei, já me deu tão pouco. Se eu só rezar meia hora no meu dia, se eu só andar com Deus meia hora, 10 minutos do meu dia, às vezes ouvimos: eu já fiz as minhas orações, pronto. Não sei o que é que isso quer dizer. Significa o quê? Já posso agora ir embora para outros sítios? Rezar, eu posso sim marcar 10 minutos para eu pegar na palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, sim, posso marcar aqueles minutos em que eu estou em silêncio e deixo ao jardim. Isso eu posso marcar, mas isso não é rezar. Rezar é o resto que acontece depois. Rezar é o resto. Isto é a base para eu me encontrar com Deus, comigo, com a sua palavra. Rezar é o que vem a seguir. Então rezar é fazer tudo na presença de Deus. A oração não é fazer coisas diferentes daquelas que eu tenho de fazer em cada dia. É fazer precisamente as mesmíssimas coisas, mas como um presente que eu ofereço a Deus. E isto exige um esforço muito maior do que eu dizer: agora vou acordar mais cedo, meia hora, e vou ficar meia hora em silêncio. É um esforço muito maior, é estar sempre a pensar em Deus na minha vida. Reparem, é aquele esforço de eu ir entrar numa sala de aula, por exemplo, e dizer: nós, Jesus, vamos dar esta aula. Claro que eu durante a aula tenho que estar concentrada em milhares das coisas, tenho que estar a olhar para tudo ao mesmo tempo. Não posso estar em conversa com Deus, mas posso dizer: olha, agora, Senhor, ajuda-me a ter o máximo de concentração nesta tarefa que vou fazer agora. No meu caso, como professora, no vosso caso, nos vossos trabalhos. Nesta tarefa que vou fazer, ofereço-te, é o meu presente para ti. Concentramos a 100%. Mas depois é preciso lembrar-nos: toca a campainha, vamos sair da sala, desligam o vosso trabalho, seja o que for. Jesus, estive contigo este tempo. Obrigado porque estiveste comigo. Retomar o diálogo. Outros momentos do dia não exigem tanta concentração e podemos estar com esta conversa com o Senhor. Reparem, uma coisa é aquela conversa que eu tenho sozinha, com aquela cassete, não é? Na minha mente. Outra coisa é falar com o Senhor. Porque
se eu me puser a conversar com o Senhor sobre o mesmo assunto, se calhar não digo as mesmas coisas. Se calhar já falo de outra maneira. Se calhar as coisas são iluminadas pela luz que Deus me vai dando. Se calhar estou a pensar isto, se calhar não está muito certo. Senhor, ajuda-me a ver claro. E irmos entablando continuamente este trabalho com o Senhor. Se a nossa mente se distrai, se nos vamos distraindo ao longo do dia, puxá-la como uma cordinha, puxar a mente outra vez para cá, puxar, fazer este exercício de concentração. Isto, acreditem, é de facto um esforço muito maior do que eu pôr um despertador para o meio-dia, dizer é a hora do ângelo, tocou, é verdade, tenho que pensar em Deus, ou para as 3 da tarde, ou para o que for. É um esforço muito maior eu estar continuamente em oração. Nesta oração contínua, São Paulo diz que é preciso rezar sem cessar. É o que São Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, rezar sem cessar. Né? Rezar sem cessar é isto, é estar continuamente a andar com Deus, a conversar com Ele. A nossa própria tarefa muitas vezes inspira-nos a rezar. Outro dia eu vi um meme em que mostrava batatas, e mostrava uma batata cozida, uma batata frita, uma batata assada, uma batata transformada não sei o quê, eram assim 9 coisas. E depois dizia assim: se tu és capaz de fazer tanta coisa com uma batata, imagina o que o Senhor pode fazer contigo. Então, quando a gente está a cozinhar, podemos dizer isto: Senhor, olha, transforma-me num alimento saboroso, transforma-me também como eu transformo estes alimentos. Podemos ir conversando com o Senhor, com estes pequenos exemplos da nossa vida, ou quando estamos até naquele prazer do duche, estamos tão contentes a receber aquela água sobre nós. Senhor, lava-me por dentro, limpa-me, purifica-me, obrigado porque sempre me dás a tua água viva, não é? Portanto, todos os momentos do dia, com um bocadinho de treino, se transformam num diálogo intenso com o Senhor, num momento de oração com o Senhor. Temos tantos motivos de oração. Outro dia estávamos lá na nossa hora de jardinagem e o Nael deu uma tarefa muito chata para a Lúcia, que era varrer o jardim, varrer a varanda. E a Lúcia lá está. Que seca! Eles estão lá embaixo todos divertidos e eu estou aqui a varrer a varanda. Eu disse à Luciana: tronca comigo. Eu fico aqui a varrer e vou lá para baixo. E ela ficou toda contente. Depois teve uns remorsos, ficou. Veio cá assim: tu não te importas? Eu: não, não importa nada. Eu faço isto e tu vais fazer outra coisa. Pede ao Dadá que te dê outra coisa interessante para fazeres. E ela disse: pois, mas para ti é mais fácil que tu vais falando com Jesus, não é? Eu: sim, eu estou aqui toda contente, não te preocupes, que eu estou a falar com Jesus. Então assim não te custa tanto. Tchau. e de facto eu acho que aos 50 é mais fácil que aos 15. Mas é bom irmos treinando, não é? E ela já sabe que eu vou fazendo isso, já vamos treinando pouco a pouco, para também crescer nessa conversa com o Senhor e descobrir que realmente as tarefas mais aborrecidas se tornam interessantes se nós as fizermos em união com o Senhor. Nós não precisamos de marcar horas extra no nosso calendário para rezar, porque temos muitas horas. A nossa liturgia das horas não é a liturgia das horas no convento. Nos conventos toca a sineta, e lembro-me de Santa Teresinha dizer que fazia sempre o propósito de, ao tocar a sineta, parar o que estava a fazer para ir então rezar as chamadas horas, não é? As horas da igreja, os salmos, a liturgia das horas, e rezar as horas quando tocava a sineta. Mas Santa Teresinha não fazia só isto no convento. Quando ela era pequena, ela adorava ler, já com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, ela tinha feito um propósito íntimo, que assim que o pai ou a mãe a chamassem, sabe, se ela estava a ler, e quem gosta de ler sabe o que isto custa, se ela estava a ler, ela parava no sítio onde ouvisse quando chamavam. Teresinha, vem cá! E ela parava nessa palavra. E ela parava aí. Não dizia como os meus filhos: vou acabar a página. Isto está quase agora, só falta mais meia para o fim do capítulo. Ou vou acabar o jogo, não é? Agora, dos computadores, estou quase a ganhar a batalha. Está mesmo quase a ganhar a batalha. Não, ela parava naquele momento. E isto, ok, as nossas crianças estão a crescer, nós à tarde vamos falar da parte da família, agora de manhã é mais esta oração pessoal. E este esforço, pode ser um esforço nosso, um propósito nosso nesta quaresma. Nós temos muitas campainhas que nos chamam para rezar as horas. É a campainha da escola dos filhos, não é? Que eles têm de estar lá àquela hora, a hora de levar, a hora de buscar, a hora que vem almoçar, tem de ser aquela hora que vem jantar.
tantas campainhas, não é? É aquelas campainhas ao longo do dia, oh mãe, olha aqui o que eu fiz, oh mãe, vem cá só um bocadinho, oh mãe, que nos gastam o nome. Portanto, todos estes momentos são momentos de eu dizer presente, aqui estou. É tão mais fácil, às vezes, dizer, chega para lá, deixa-me só acabar de ler isto, não é? Mas Santa Teresinha, muito antes de estar no convento, oh mãe, estou mesmo no meio desta palavra, ler este texto no telemóvel, pai, sim, presente, eis-me aqui estou, não é? As nossas campainhas. Claro que então entramos, e esta é a segunda parte, entramos com isto na renúncia. Na renúncia, claro, obviamente não há oração sem renúncia. Porque ao fazer isto, ao responder presente, eu estou a sair, a deixar, a não estar presente para muitas coisas que me apetecem. Se calhar apetecia muito mais estar a fazer outra coisa. Já vos aconteceu estar no trabalho, cheio de saudades de estar em casa, quem me dera estar em casa a tratar aqui a apanhar esta seca, a trabalhar isto, uma reunião, uma coisa chata. Estamos no trabalho, cheios de vontade de estar em casa. Depois chegamos a casa e ao fim de uma hora de confusão, eu estava tão bem no trabalho. Não é? Presente, agora estou no trabalho e dou tudo aqui a este momento, ao meu trabalho. Agora estou em casa e dou tudo aqui à minha casa. Não estou vivendo onde não estou. Eu estou aqui onde estou. E ao fazermos isto é uma renúncia muito grande. Aquilo que me apetecia neste momento, se calhar apetecia muito mais estar a fazer outra coisa. E então é preciso fazermos este esforço de dizer presente é um esforço sempre de renúncia. Ser capaz de parar ali, não é? Como Santa Teresinha fazia, parar naquele momento. Só provamos o amor pelos outros com renúncia. Como é que eu provo o amor pelos filhos? Como é que vocês provam o vosso amor pelos filhos? Não é preciso explicar. É renúncia continuamente, não é? É cuidar deles quando não apetece. Agora é preciso levantar e ir cozinhar. Se fosse só eu e o Nai, não era preciso irmos cozinhar mais nada. Mas está uma casa cheia, é preciso fazer comer, pronto, não é? É preciso fazer isto, fazer aquilo, respeitar estes horários, tanta coisa. Nós provamos o nosso amor pela renúncia constante àquilo que nos apetece. Como é que o marido e a esposa provam o seu amor um pelo outro? Quando nós fazemos os nossos votos, prometo ser-te fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Obviamente que nós não fazemos essas promessas para a alegria, para a saúde, para a riqueza. Obviamente que não. Não é preciso. Quando tudo corre bem, para que é que nós precisamos fazer promessas? É fácil, é instintivo. Se eu gosto da outra pessoa, não é? Se me apaixonei, se eu gosto de estar com ela, claro que está tudo a correr bem. Tudo bem. Nós fazemos as promessas para a tristeza, para a doença, para a pobreza, para as dificuldades. É para isso que nós as fazemos, para que elas nos segurem nesses momentos em que não apetece estar, em que por minha vontade fazia como agar e fugia e ia embora. É para isso que eu faço as promessas, para elas me segurarem quando custa. Não quando é fácil, obviamente, porque às vezes as pessoas dizem, eu vou-me divorciar, mas eu não gosto de estar com ele. Mas tu prometeste que era exatamente para quando não gostasses, não é para quando gostas. Quando gostas, não precisas de promessa, não, estás junto, à vontade. Agora, quando deixas de gostar, aí é que as promessas estão lá, para te segurarem. Para te segurarem. Porque o amor não são palavras bonitas. O amor, eu já não sinto nada. O amor não é nenhum sentimento. O amor é uma decisão. É aquilo que eu decido. Eu quero amar. Porquê? Porque o amor são atos concretos, não é? O amor são atos de serviço concretos, não são palavras. Isso é poesia. Como é que Deus prova o seu amor por nós? Dando a vida por nós na cruz. Ele não precisava de nada disso, mas Ele morreu na cruz, crucificado. Imaginem. Rezar a Via Sacra faz-nos bem. Imaginem como é que Deus prova o seu amor por nós. Com dor, com muito sofrimento. Então como é que nós provamos o nosso amor a Deus? Fazendo coisas difíceis, oferecendo a Deus o nosso estar presente em cada momento da vida. E não é preciso muita coisa para isso. Às vezes pensamos, e a nossa vaidade leva-nos a imaginar grandes penitências, e ficávamos muito contentes com essas grandes penitências, mas não é por aí que Deus nos pede. Bastam estas coisas de cada momento. Por exemplo, Luís Martin, o pai de Santa Teresinha, as carmelitas, as 5 irmãs, elas eram 5 meninas, todas se consagraram ao Senhor. Teresinha morreu, mas depois as outras viveram longas vidas. E todas testemunharam que, em relação ao pai, até ao fim da vida dele, ficaram sem saber que comida é que ele gostava mais de comer. Ficaram sem saber o que é que ele gostava mais. Todos os pratos recebiam o mesmo entusiasmo dele.
Ele aceitava tudo, gostava de tudo. Se tinha sala mais, tinha sala menos, estava mais queimado, nunca ficaram a saber o que é que ele gostava. Era um princípio que ele tinha feito e estava nos seus escritos íntimos depois, tinha feito esse propósito. Nunca se queixar da comida, por exemplo. Santa Teresinha, antes de morrer, com 24 anos, perguntaram qual tinha sido o maior sofrimento da sua vida de carmelita. E ela disse, bem, o meu maior sofrimento, desculpem, isto parece ridículo, não é? Não foram as penitências, as noites acordadas, não, foi o frio. Agora imaginem um convento em França, com neve, com frio, mais frio que na ideia, no inverno, sem aquecimentos, sem ar-condicionado, sem edredons, apenas com umas mantinhas em cima. E, portanto, ela disse que muitas vezes passou noites inteiras sem conseguir adormecer, só a tremer, o frio. Teve muito frio. Então, aqui está. Não precisou, ela mesma disse, eu não precisei de fazer grandes penitências, de usar o silício, de fazer isto ou aquilo. A penitência foi oferecida por Deus, o frio que passei. Aqui está. Portanto, são as pequenas penitências que nós temos, que nos são oferecidas em cada dia. Uma vez li uma frase de um psicólogo que dizia assim: se o teu filho não tiver uma dificuldade em cada dia para enfrentar, inventa tudo. Mas não o deixes passar um único dia sem enfrentar uma dificuldade, por favor. Só não cresce. É preciso enfrentar uma dificuldade que seja por dia. Nós chegamos à conclusão, lá em minha casa, outro dia, que a minha vinha não deu fruto este ano, porque foi cuidada demais. Eu estive a ler os artigos e dizia lá, atenção, as vinhas precisam de cuidados, mas não demasiados. Porque precisam de água, mas não em excesso. Precisam de sol, mas não em excesso, porque elas estão habituadas a lutar. Precisam de um bocadinho de luta. Pronto, também. De alguma agressividade à volta. E às vezes é isto. Não é? Às vezes as nossas crianças são demasiado preparicadas, é tudo muito fácil, e então não dão fruto. Não é? Atenção a isso. Temos de enfrentar as dificuldades. E é isso que a vida também, a vida é uma escola magnífica, e eu tenho pensado muito nisto. De facto, darmos este sentido de renúncia. Quando nós somos pequeninos, os pais educam-nos. Educar é fazer esta poda, não é? Ir dando água sem ser excesso, não é? Ir ajudando, não sendo mais, dando algumas dificuldades, ir ajudando a crescer, a oferecer horários, a oferecer dificuldades, ir fazendo este trabalho de educação. Quando as crianças crescem e se casam, são os seus filhos que lhes vão fazer esse trabalho. Não é? Como nós vimos agora com adultos, são então os nossos filhos que nos obrigam de repente a acordar à meia da noite, cuidar, a esquecermos o que nos apetece fazer, para fazer. Portanto, temos sempre este trabalho. Quando somos crianças, outros que fazem a nós. Quando crescemos, os filhos fazem-nos a nós. Se não for os filhos, quem não os tem, naturalmente tem muitas outras oportunidades no trabalho, com o patrão, ou o que for, com o marido e a mulher à volta, não é? Servi-lo, ver o que lhe dá prazer a ele e não a mim, agradar ao outro, não é? Pequenos serviços que fazemos ao longo do dia. E depois chega a velhice. E aí é interessante nós vermos, quando chega a idade mais avançada, em que vamos perdendo as nossas capacidades. Às vezes não é a velhice, às vezes vem mais cedo com umas doenças ou incapacidades que vamos tendo, e que nos vai fazendo essa poda a nós, vai-nos mostrando uma coisa muito importante: é que nós não somos nada. É que nós pensamos que somos muita coisa e não somos nada. E então a vida naturalmente vai-nos tirando as capacidades, vai-nos tirando a saúde, vai-nos tirando tudo isso. Para tu pensavas que eras alguma coisa, pensavas que porque fazias tudo direitinho, vivias numa saúde eterna, vivias até aos 120 anos porque fazias tudo direitinho. Não, tu não és nada. Sem a minha graça, tu não és nada. E então, reparem, eu acho sempre muito interessante, João Batista, quando lhe perguntam quem és tu, qual é a primeira coisa que ele responde? Reparem na frase. A primeira que aparece lá é: eu não sou o Messias. É giro. Ele não diz quem sou, diz quem eu não sou. E eu acho que isto é uma descoberta que nos leva muito tempo na vida a fazer. Eu não sou o Messias, porque nós vivemos convencidos que somos. Nós achamos que somos. Eu sou. Eu faço tudo. Se depender de mim, corre tudo bem. Eu sou capaz de fazer tudo, não é? Então, e depois vem a reforma e de repente o nosso posto de trabalho é ocupado por outra pessoa. Olha,
afinal, as coisas continuam. Eu saí de lá e aquilo continuou na mesma. Acho que já ninguém se lembra que eu lá estive. Afinal, não sou assim tão importante como pensava que era. Não é? E eu vejo hoje muitos cristãos, e isto é um alerta que eu acho que é muito importante, com um ar muito pesado, que trazem a igreja às costas. Parece que tudo depende deles. Têm uma responsabilidade enorme às costas, não é? Se saírem, a catequese morre, a ideologia de género toma conta da humanidade se a gente não fizer isto, seja o que for, não é? De repente está tudo aos nossos ombros. Se eu não participar naquela discussão do Facebook, é uma desgraça. Eu não sou o Messias, não sou eu que trago a igreja às costas. É Jesus. É a sua cruz. Ele é que carrega com ela às costas. Não sou eu. É muito importante nós convencermos disto. Nós temos muito menos poder do que pensamos. Vocês já cozinharam com uma criança, não já? Ela está convencida que está a fazer tudo, não é? Está ali ao nosso lado. Agora és tu que fazes. E vai para a mesa todo contente. Daniel, fui eu que fiz o jantar. Daniel, o jantar está mesmo bom. Pois fui eu que fiz. Nós também somos assim. Nós achamos que somos nós que fazemos tudo. Se Deus deixasse por um momento de ser nosso Pai, como dizia o Sr. Carlos, se Deus deixasse por um momento de ser nosso Pai, ia tudo ao ar. Ia tudo ao ar. Nós não fazemos nada. Olhem esta imagem. Nós somos o fio de arame. Deus é a corrente elétrica. Nós temos, de facto, a liberdade, fomos criados livres de dizer sim ou não. Temos a liberdade de quebrar a corrente, de não deixar passar, mas é só isso. Deus é a corrente elétrica. Se não passar por aqui, passa por outro lado. Nós ficamos a perder se dissermos não. Mas a corrente passa na mesma. Deus não deixa o mundo cair se nós tirarmos a nossa peça. Não somos assim tão importantes. Não somos mesmo. Não pensemos que somos assim tão importantes. Isto é muito importante aprender. Vivermos nesta confiança, não é? O Daniel, relaxado a fazer o jantar, porque sabe que ele vai correr bem. Não sabe bem porquê. Ele põe lá o sal e aquilo e a gente ajeita por cima e vai ficar bem. Ele não fica, oh meu Deus, o que é que eu fiz? Não, sabe que vai ficar bem. Nós também sabemos que vai ficar tudo bem. De facto, vai ficar tudo bem. Vai ficar bem. O mundo vai correr bem. Estamos a passar por tempos de muita crise, estamos. Mas não é nada que não esteja nos planos de Deus. Nada. A minha pequena parte, ínfima, pequeníssima, é importantíssima aos olhos de Deus. Como é importantíssimo eu estar ali com o Daniel ao meu lado. Mas, ok, é importantíssimo porque Deus quer. Porque Deus dá esse valor às minhas ações, não é porque Ele precisa. Ele dá o jeito que quiser à nossa vida. Portanto, descobrir esta realidade sobre nós próprios, que nos dá esta liberdade, tirar este peso das costas. Ei, não tenho nada nas minhas costas, não tenho o mundo às costas. Né? Posso viver nesta liberdade como esta criança que confia no seu Pai. Caminhar com Deus, andar com Deus, falar com Ele a todo momento, puxar a mente continuamente para o diálogo com o Senhor e a cada momento tornar-me presente, renunciar a todas as outras coisas que eu gostava de fazer para fazer aquelas que estou a fazer neste momento. E viver neste treino contínuo de renunciar ao meu eu para fazer a vontade de Deus. E aquilo que nós depois vamos descobrir é que Deus tem exatamente o mesmo esforço para fazer a nossa vontade. Nós esforçamos por fazer a vontade de Deus. E Deus esforça-se por nos fazer a nossa vontade e nos dar aquilo que nós nem ousamos dizer, nem ousamos pedir. E quando de repente olhamos e vemos que os nossos sonhos, apesar de tudo, se realizam. E chegamos mais tarde na vida e olhamos e dizemos, nunca pensei. Aconteceu isto no fim de semana passado, quando estava lá, estávamos com o Nael ali à varanda a conversar e a olhar e a ver o meu jardim cheio com os meus filhos todos e mais a nossa nova filha, a Rélica, todos a brincar, a correr, a jogar a bola, a saltar, em grande alegria no jardim. Eu pensar, uau, sempre que sonhei, era o meu sonho de menina ter uma casa cheia de crianças, cheia. E Deus cumpriu o meu sonho. Eu nunca pensei, não é? Vemos esta realidade. Outros sonhos que Deus não cumpre na nossa vida, de facto, não é? Tiram um filho. E outros sonhos que não cumpre, mas de repente
ao passado, nós olhamos que, de facto, lá no fundo do nosso ser, o grande sonho da nossa vida, no nosso sentir, no nosso querer, no nosso desejo, mesmo que não se materialize da forma como pensávamos que se ia materializar, o grande sonho da nossa vida Ele realiza. Se nós nos esforçarmos por realizar os seus, fazemos a vontade de Deus, renunciamos a nós próprios e Ele, nos bocadinhos, aos pequenos detalhes, vai realizando os nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, está na hora. Então vamos lá começar esta nossa parte. Hoje de manhã falámos sobretudo sobre a oração pessoal, não é? Como cada um de nós, no meio da nossa vida familiar, mas faz este encontro diário, contínuo, constante com o Senhor. E agora à tarde é um momento, penso eu, bastante mais pequenino. Queríamos acertar, falar um bocadinho da nossa vivência como famílias. Como é que nós fazemos este descer ao jardim em família. E então, experimentar esta presença de Deus na nossa família. E eu ia começar por dizer onde é que nós vamos, de facto, famílias, fazer este grande encontro em família com o Senhor. Em primeiro lugar, é naturalmente na Eucaristia de cada domingo. A missa de cada domingo é onde nasce a nossa família. É a fonte e o cume da vida familiar, ou da vida pessoal, da vida de qualquer cristão. Portanto, é em família, é importantíssimo estarmos na missa em família. E há um fenómeno que acontece quando nós fazemos nascer a nossa vida familiar da missa, é que nós na missa, não somos pais e filhos. Na missa, somos irmãos. E isto é absolutamente essencial entendermos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Pai nosso, somos nós. A um só chamei Pai, diz Jesus, ao Pai que está nos céus. E eu acho que esta é uma lição importantíssima para todos nós termos. Nós na missa somos irmãos dos nossos filhos. Às vezes, eu tenho um amigo que passo e ele perguntei uma vez se incomodava com o barulho das crianças na missa e tudo, e ele dizia assim: eu não me importo nada das crianças andem por lá correr na missa, o que faz confusão é os adultos andarem também. Não correr atrás delas, mas quer dizer, crianças a correr é normal, adultos a correr é mais estranho. E eu disse sempre: deixem as crianças, mas vocês, por favor, adultos, são os vossos lugares. A brincar, não é? Então, é engraçado que isto faça. As crianças são crianças, os adultos são adultos, mas na missa nós somos irmãos. E às vezes nós desviamos demasiado, não é? Às vezes somos demasiado os pais dos nossos filhos ali na missa. Atenção, eu estou a falar, este ensinamento está a ser feito por pais cristãos interessados nos seus filhos. Não estou a falar para outro tipo de... porque não teria a ver outras coisas. Há pais que não ligam nenhum aos filhos, etc. Eu estou a falar de pais preocupados, interessados em colocar os seus filhos na fé. Pronto. Convém ser dito à partida. Mas, portanto, às vezes há pais que meneiam demasiado. Estamos de tal maneira concentrados em sermos nós a dizer aos nossos filhos, não é? O que fazes, não fazes, ou para onde deves ir, para onde não deves ir, como te deves comportar, etc., que nos esquecemos que eles são filhos do Pai que está nos céus e não nossos, e nós estamos aqui para nos ajudar a encontrar o seu caminho diante de Deus, e não termos nós a impor. Portanto, Deus é o teu Pai como é o nosso, somos irmãos, e a missa faz isto, faz este trabalho em nós, descobrirmos irmãos. Como é que Jesus educou os seus discípulos? Falando do Pai. Não semana por esta, vai chegar uma altura, ali na perto da Semana Santa, em até demais, cada leitura da missa de dias, a gente está sempre o mesmo, não é? O Pai, aqueles discursos de Jesus em São João, sempre a falar do Pai, quantidade de vezes que Jesus fala o Pai. É esta a nossa forma de educar, falar do Pai, falar de Deus, falar de Jesus, aos nossos filhos, falar, conversar, contar-lhes como é o amor de Deus, por conversa e por atos, como Jesus fez, mostrando
mais do que impondo. Deus deu ao seu povo leis e limites claros. Temos os 10 mandamentos, temos leis e limites muito claros. É bom que os nossos filhos tenham estas leis, estes limites muito claros nas suas vidas. E que os saibam desde pequeninos. Até aqui daqui não passo, daqui não... São 10 mandamentos. A partir daí, há a liberdade plena que nós temos como filhos de Deus e que eles também devem sentir e ter. Não é? Às vezes as pessoas ficam muito admiradas. Lembro-me de uma vez a perguntar, mas tu dás a liberdade aos teus filhos de entrarem e saírem da escola quando querem? Podem entrar com o cartão verde, entram, saem, entram quando querem? Não é perigoso? Não. Eles sabem os limites. Não é? Se não os sabem, estamos muito mal. Se não sabem os limites do bem e do mal, mas aqueles limites claros, eles daí não passam, não é para os prender ali dentro, que eles vão ter esses limites. Lá dentro das escolas podem fazer pior do que cá fora. Portanto, aí não é preciso estar dentro ou fora. Esses limites são interiores e é preciso criarmos esses limites dentro dos nossos filhos. O resto dá-nos liberdade, assim como Deus nos dá a nós. E que eles experimentem essa liberdade. Poderem fazer as suas opções da vida, ainda que nos sejam opostas àquilo que nós escolheríamos, não é? Ou que não nos passem pela cabeça, porque os nossos filhos vão nos surpreender, como os meus me surpreenderam. Eu, em pequenina, a coisa que eu mais detestava era a ginástica. Eu tenho na minha casa, neste momento, um clube de ginástica, organizado pela Lúcia, com 20 crianças. Todas as sextas-feiras que me entram pela porta dentro para fazer ginástica. E a Lúcia é a professora, como ela chama. E nunca tal me passou pela cabeça, não é? A engenharia, Júlio, nada mais longe da minha área de letras. Todas estas áreas que têm sido surpreendidas. Os nossos filhos surpreendem-nos em todos os aspectos. Vão muito para além do que nós poderíamos sonhar ou imaginar para eles. Na missa, aprendemos que eles são filhos de Deus. Eles estão bem ao nosso lado. E tentemos não mediar demasiado o seu diálogo com o Senhor. Tentemos ajudá-los a fazer aquilo que fizemos hoje de manhã, a desenvolver eles para outra vez diálogo com o Senhor. O que é que o Senhor te diz? Estás a ouvir Jesus? O que é que Ele fala contigo? Não sou eu que digo o que é que Jesus te está a dizer. És tu que vais descobrir com o meu irmão. É muito importante. Sacramentos, a missa, e temos agora a confissão. Outro sacramento basilar para nós apoiarmos a nossa vida familiar. E eu penso que também na confissão nós temos umas grandes lições da forma para educarmos os nossos filhos. Nós vamos confessar a Deus, confessamos os piores pecados que podemos confessar, confessamos o nosso pecado a Deus e depois Deus dá-nos uma penitência. A penitência que Ele nos dá. Rezar uma Ave Maria, rezar Pai Nosso, o Magnificat, Padre Lima nos rezar o Magnificat, para estavam lá todos juntos. Como é que se reza o Magnificat? Lá estamos todos juntos. Os nossos filhos fazem-nos parados, fazem-nos passar totalmente os carreiros, chegam aos pés de nós e nós. Penitência. Ficas castigado a tarde inteira, já não vais ao restaurante, durante 15 dias não fazes isto, não fazes aquilo, e pá, se Deus nos tratasse assim, com os pecados que nós confessamos, estávamos muito mal. Mamãe, já pedi desculpa. Eu sim, Daniela, já desculpei, mas tu ainda não estás a sorrir. Ok, já estou? Agora já estás, pronto. Temos de aprender com Deus. Deus perdoa e sorri de imediato. O pai do filho pródigo. Ok, voltaste para casa, fizeste mal, estás arrependido agora? Tua penitência durante 3 meses, vais trabalhar ali todos os dias. Não, desculpou, já está. Aprender a educar como Deus. Diz-nos o livro de Jonas, não é? Que Jonas ficou muito chateado, eu marquei aqui, ficou muito chateado porque Deus tem esta mania de vestir dos castigos. Vestir dos castigos que faz, não é? E o povo de Jonas estava à espera que Deus castigasse Nínive, arrependeu-se, converteu-se, e ele disse, ora bola, já viram, agora ficam aqui para figura de parte. Disse que Nínive ia ser castigado e afinal não foi. E fica aqui a fazer figura de parte. E Deus manda
árvore que não te custou trabalho, que não fizeste crescer, que numa noite existiu, numa noite morreu. E eu não terei apenas em mim a grande cidade, onde há mais de 120 mil homens que não distinguem a direita da esquerda, assim como muitos animais. E de facto perdoou a cidade e desculpou. Às vezes lá em casa, quando a gente faz assim algum castigo maior e tal, estava a lembrar do António e ele veio ter comigo e disse: eu sei, há 2 dias antes, daqui a 3 dias, o teu coração é assim, mole e já não vai funcionar. E eu disse assim: pois também não é para funcionar muito tempo, é só para tu ires percebendo, interiorizar a mensagem. Eu sei, não te preocupes. E só tem isso, às vezes nós somos demasiado duros nos castigos que damos e somos intransigentes, ou seja, se a criança pediu desculpa, se o filho pediu desculpa e está realmente arrependido, não é preciso castigo nenhum. Já está feito, está arrependido. Podemos impor algumas limites, algumas regras. Estou a falar, por exemplo, do computador, isto ou aquilo, mas isso não é castigo, isso é irmos impondo estas tais limites, impondo estas tais regras. Agora, aqueles castigos que às vezes damos são de fato demasiado. Aprendemos com Deus a sermos, como é que nós ouvimos nas leituras, lento para a ira e rico de misericórdia. Não é? Ainda agora, na quarta-feira de cinzas, ouviram a leitura? Lembram-se da leitura? Eu marquei aqui. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, tornai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, lento para a ira e cheio de amor, e compadece da desgraça. Quem sabe, talvez Ele volte atrás, se arrependa e deixe atrás de si uma bênção. Talvez Ele desista do seu castigo, não é? E é isto que nós não temos medo, às vezes parece que é demasiado mole, desiste dos castigos. Não, Deus também é demasiado mole e desiste dos seus castigos sempre que a gente se converte. Desde que a gente se converta, não há mais castigo. O problema é que quando nós aprendemos, precisamos aprender, termos uma lição, e Deus dá-nos as suas lições, como nós sabemos, não é? A ira de Deus é isso, é quando Deus nos faz perceber as consequências dos nossos atos, mas isso é quando não nos arrependemos. Quando estamos arrependidos, quando pedimos desculpa, Deus desiste do seu castigo. Assim também na nossa educação, sejamos um bocadinho mais parecidos com Deus, lentos para a ira. Estávamos agora a falar à hora do almoço. As crianças têm um pai e uma mãe, propósito, Deus pensou em tudo, não é? E tem este equilíbrio. Se o pai está muito zangado, convém que a mãe não esteja. Se a mãe está muito zangada, convém que o pai não esteja. Eu outro dia cheguei em casa, estava assim um bocadinho confuso. E disse assim ao Nairo: o que está a passar? Estava mal disposto e eu disse: olha, não vale a pena perceberes, que eu cheguei do trabalho. Mas olha, acontece o que acontecer, não te zangues. Porque eu já me que chego. Portanto, tu agora não zangues mais para o resto do dia. Pronto, ok. É preciso este equilíbrio. Se um zanga muito, o outro tem de equilibrar. É? Mantermos este equilíbrio entre um e outro. Às vezes é ao contrário. Se eu zango muito, é preciso que o Nairo mantenha a paz, mantenha o equilíbrio. Não é? Mantermos este equilíbrio. Para isso, os nossos filhos têm 2. Estarmos equilibrados, estarmos de acordo, estarmos em sintonia, obviamente. Mas estarmos equilibrados, que eles precisam deste equilíbrio que vem de Deus, imitarmos o máximo o nosso Pai, como Deus nos trata a nós, assim devemos nós tratar os nossos irmãos que nos foram confiados, o nosso pequeno rebanho, mas são nossos irmãos, continuam a ser nossos irmãos. Deus respeita o nosso ritmo, sempre. Por isso é natural que nós tenhamos respeitado o ritmo dos nossos filhos também. Nairo é muito mais atento que eu, às vezes ele diz muitas vezes quando as pessoas dizem: bom, mas não há maneira de aprender isso ou aquilo, eles ainda estão a crescer, estão a aprender, temos que ter paciência, são crianças, estão a aprender. Pronto, temos essa paciência que Deus tem connosco. O que Deus aguentou ao longo de milénios na evolução do povo de Deus, não é? Viviam tempos, foi aguentando coisas que eles não nos falam pela cabeça, não é? Da poligamia, a escravatura, tudo isso, e Deus falou: ok, calma, vamos com calma, eles vão aprender, eles vão aprendendo. E isto é que nós, com as nossas crianças, a mesma coisa. Nas suas pequenas coisas, vão aprendendo, vão crescendo. Portanto, irmos podando, irmos educando, lentos para a ira, rica em misericórdia, com paciência e ternura, como Deus faz connosco, e, naturalmente, sabendo que somos filhos do mesmo Pai. Lembram-se daquele peso às costas, quem carrega o peso máximo da educação é Deus. É
filhos ao colo, como nos tem a nós. Ele é pai deles também, como é nosso pai. Portanto, deixá-los nas mãos de Deus. E vivemos muito mais livres, muito mais felizes, muito mais leves quando assim fazemos. Há uma regra da psicologia que diz, numa base de 10, para 2 nãos, 8 sims. É assim um bom equilíbrio lá em casa, não é? 2 nãos damos aos filhos, 8 sims. Mais ou menos manter este equilíbrio. Porque se tudo não, a vida perde a graça. Tudo sims não pode ser. Portanto, mantermos este equilíbrio, daquela poda que falávamos hoje de manhã, mais ou menos este equilíbrio é um número bom. Então, a partir destas lições de Deus, da forma como Deus olha para nós, olharmos assim um bocadinho para a educação que vamos dar aos nossos filhos também. Eu gosto pouco de falar sobre diversas teorias de educação, nunca o faço aqui, porque eu acho que isto muda tanto com as modas, com as eras, com aquilo que era válido numa altura deixa de ser válido noutra. Acho que temos de olhar mesmo para Deus, para a forma como Deus, como Pai, age connosco. Este é o único modelo que não passa, não é? Que é válido sempre. Depois, cada época pode desenvolver isto de uma maneira ou de outra, cada teoria, mas como é que Deus faz connosco, assim faço eu com os irmãos. Então vamos em família descer ao jardim familiar. E não é só aos sábados de manhã, das 10 às 11, que a gente deixa ao jardim familiar. Vamos descer em família, todos juntos. Onde é que tu estás? Pergunta Deus a Adão. Nós não vamos jogar às escondidas, vamos dizer, estou aqui. Estou aqui na minha família, no meu jardim familiar. Tanta gente que atrasa à hora de chegar a casa porque tem medo de enfrentar a rotina da sua família. Tanta gente. Tanta gente que não diz, não estou aqui, deixa-me fugir, não tem mais. Tanta gente que acaba o jantar e sai para o café. Vou ter com os meus amigos, deixa lá a confusão da casa. Não, eu estou aqui, na minha família, na minha rotina. O tempo que nós passamos com a nossa família é absolutamente precioso. Eu outro dia uma mãe de um futebolista e eu ouvi o que ela disse assim, oh uau, fantástico, não é mãe cristiana, não sei quem era, que eu não conheço os nomes, mas ouvi por acaso achei engraçado, era em inglês que estava escrito, e dizia ela, também eles eram 4 filhos, e dizia que ela gostava do tempo com os seus filhos, e ela dizia assim, isto é assim, nós temos cerca de 18 verões com cada um dos filhos para aproveitar, por isso temos que aproveitar bem. Eu disse, pá, pois é. Mais ou menos cerca de 18 verões, realmente, depois eles falam, vai ter um pouco, é melhor aproveitar bem. E depois eu veio à memória as férias, os verões, cada um deles, não é? A vida passa num instante. Aproveitemos muito bem o tempo que temos quando estamos com eles. E eu sou uma coisa, quanto mais nós gostarmos de estar com os nossos filhos quando eles são pequeninos, mas eles vão gostar de estar connosco quando nós formos velhos. Que é assim. Às vezes, de facto, há pessoas que ir visitar os pais idosos, de facto, é um ato heroico, um ato de amor e de generosidade, porque não receberam quando eram pequeninos. Não é? E é um ato que devem fazer. Honrar pai e mãe é um mandamento. Mas é de facto um esforço da sua parte. Mas seria ser um ato natural, à partida, no desenvolvimento normal de uma pessoa, cuidar dos pais idosos, de facto se sentiam amados e apreciados quando eram pequeninos. Quanto mais nós gostarmos de estar com os nossos filhos pequeninos, mais eles gostarão de estar connosco quando formos velhos. O tempo de família é absolutamente precioso e é mais importante que o tempo da escola, que o tempo dos escuteiros, que o tempo da música, que o tempo do que for. O nosso tempo de família. A equipa da casa tem sempre prioridade. Quando estamos a decidir seja o que for, não são as rotinas lá de fora que determinam, é a equipa da casa, é aquilo que está dentro da nossa casa. Não é a promoção do trabalho, não é o dinheiro extra que pode ter. Primeiro, as necessidades dos nossos filhos, da nossa família. É o tempo de família, de facto, é o que existe de mais importante. Então é preciso que em família deixamos ao jardim. Fazer silêncio dos ruídos mundanos, fazer silêncio destes ruídos exteriores, é preciso fazermos isto em família também. Escutarmos uns aos outros, escutarmos o Senhor que
rezar em conjunto. Estão sempre em silêncio o dia todo, mas reúnem-se para rezar. Nós também temos nas nossas famílias a liturgia da vida doméstica. Esta liturgia em que nos juntamos todos e que deve ser um tempo em que rezamos, tempo em que brincamos, tempo em que trabalhamos e tempo em que conversamos juntos. Todos os dias, várias vezes por dia, podemos chamar a isto a liturgia da vida familiar. Há uns momentos absolutamente centrais. São estes momentos em que descemos ao jardim. O primeiro deles é a refeição familiar. O tempo em que comemos juntos. Estamos juntos em família. Este tempo começa logo com a amamentação, com o bebê pequenino. Aquilo que eu vejo muitas vezes hoje, infelizmente, está a se tornar geral, eu vejo muitas vezes, estou a ver mães a dar a mamar aos seus filhos e com o telemóvel na mão, não é? A passar. Portanto, estão a dar o peito, mas é como se não estivessem. Estão a dar o peito porque têm leite ou porque lhes faz bem, porque estão a dar o peito como estão a dar medicamento, mas com o telemóvel na mão, agora com a seta do telemóvel, não há uma troca de olhares, não há aquela testinha na bochecha, põe o bebê a arrotar, deita no berço e continua. Portanto, não há esta interação. A hora mais importante da vida do bebê, isto foi criado que me disse na altura quando Francisco nasceu, a hora mais importante da vida do bebê é a hora da refeição. E ele disse sempre, seja feito ao vibrão, o mais importante é que tenha relação com a mãe, é que esteja em interação com a mãe, disse-me sempre isso. E então foi sempre assim que nós vivemos essa refeição, nos confeitos com o vibrão, o importante é a interação, é o amor. Os meus filhos estão sempre muito chateados, ainda agora continuo, porque eu nunca deixei, só deixei uma vez dar vibrão ao Daniel, quando era bebê. E eu disse assim, olha, quando tiver os teus filhos, dás tudo aos teus filhos. Eu dou aos meus, é a coisa que eu mais adoro, é dar-lhes o leitinho. Então estava eu a dar o vibrão, olhar para ele, dar-lhe este carinho. Nada me dava mais prazer do que dar-lhes o leitinho, dar-lhes a ver o leitinho aqui, dar o vibrão, portanto, dar este carinho. E este é o alimento que eles mais precisam de cima de tudo, esta interação. Então dar-lhes tempo para eles. Não é o tempo em que eu estou a aproveitar que agora estou aqui sentada a ver o telemóvel. Não, é o tempo em que eu estou a olhar para ele. Respirar o mesmo ritmo, não é? Aquela meditação, sempre aqui do leite a correr, ou do vibrão, que é o ritmozinho do leite a sair. Estarmos ao mesmo ritmo com o bebê. Nesta sintonia é absolutamente fantástico. E depois isto vai para a refeição familiar. Quando as famílias fazem a refeição familiar, cada um para o seu lado, ou com a televisão ligada. Às vezes as pessoas dizem, sim, nós temos a televisão ligada, mas estamos a comentar as notícias que vamos vendo. Ok, tudo bem, podem comentar as notícias que vão vendo noutra altura do dia. Mas é esta hora, é a hora em que falamos todos sobre as nossas notícias, as nossas histórias. Há um momento em que estamos todos juntos e que nos ouvimos uns aos outros e que falamos sobre as nossas conversas. É absolutamente essencial, claro, de vez em quando combinamos todos juntos. Hoje vamos ver este comentário, este episódio noticial, que pensamos, marcamos, não é só chegar lá, liga a televisão, não. A refeição é um momento em que estamos juntos, em que isto também passa por preparar os alimentos, este momento de festa em que estamos preparados uns para os outros, pôr a mesa. Quando é o Daniel pôr a mesa lá em casa, a mesa fica sempre lindíssima. É sempre muito surpreendente, porque pode ter um carrinho ao pé de cada copo, pode ter... Enfim, é uma surpresa sempre. Mas ele diz, não está linda? Está lindíssima. É sempre um momento de surpresa. Mas aí está, ele sabe que este é um momento essencial da nossa vida. Então preparam o melhor possível. Há pouco tempo nós decidimos que usamos agora, nos dias em que estamos, por exemplo, a família toda. Vai o Frank, a casa, com a mulher, é uma festa, não é? Agora que ele já teve casa. Então nestes momentos a gente põe a ver os pratos bonitos. Porquê que estão escondidos no armário? Não é? Porquê que o serviço mais bonito já está guardado? A maior ocasião de festa é quando estamos todos juntos. Então fazemos festa, ao domingo. Fazemos uma mesa bonita, com cuidado, bem preparada. Ponhamos um talher especial, os copos especiais, para celebrar o estarmos juntos. E Deus vem, bate à porta, entra na nossa casa, segue connosco e nós com Ele. Isto é um momento essencial da liturgia familiar. Comermos juntos, fazermos uma refeição conjunta em família, é passo essencial para descobrirmos o que é a Eucaristia.
E os nossos filhos vão descobrir o que é a festa da Eucaristia, se descobrirem na alegria de termos uma refeição alegre em família. E claro que isto inclui também depois o lavar a louça, arrumar a cozinha, fazermos juntos. Eu gostava de dizer, aqui assim, para todos ouvirem, que na nossa casa é fantástico, quando chega a altura de arrumar a cozinha, que toda a gente nos presta, faz tarefas, e que é com alegria, que todos fazem aquele esforço, não é? Que eu vou dar uma melhor, ajudo e vou fazer a parte mais difícil. É um sonho. É um sonho belo. Não é assim. Mas nós temos tarefas divididas, não é? Temos tarefas divididas e procuramos que no meio de muita confusão e muita discussão, que estejamos todos juntos. E é melhor estarmos todos juntos a discutir. Eu é que eu vejo nada ontem, agora estou a estiver amanhã. Do que não estarmos juntos. Não é? Dizia Chesterton, que eu acho que é uma frase muito importante, que é o grande pensador inglês: o que vale a pena ser feito, vale a pena ser mal feito. Lembre-se disso. Se vale a pena ser feito, vale a pena ser mal feito. Então, vale a pena estarmos todos juntos, e que esteja toda a gente a discutir e corra mal, mas valeu estarmos juntos, é importante. Portanto, fazemos este esforço por preparar os alimentos, comermos em família, levantarmos a mesa, todas estas tarefas, e vamos aperfeiçoando o mais possível, sobretudo aos domingos, dar este clima de festa uns com os outros. Depois temos outro ponto essencial, que é o ponto da oração familiar. A oração familiar é aquele ponto onde nós vamos, por assim dizer, ligar a fogueira, acender a fogueira, para depois, ao longo do dia, nos buscar, então, se aumentar mais o dia, não é? Irmos continuando o nosso diálogo, mas temos do acender na oração familiar, que nós, nas famílias de Caná, prezamos tanto e somos tão cuidadosos com ela, e por isso não vou agora adiantar muito neste ponto, que já temos discutido bastante. Depois temos, ao longo do ano litúrgico, nós sabemos que as comunidades, por exemplo, religiosas, etc., fazem retiros. Temos fortes, não é? Agora os bispos de Portugal, ou a Cúria Romana, reúnem-se em retiro para preparar os tempos fortes. E as famílias também precisam dos seus tempos de retiro. O que nós precisamos de perceber é que nós não somos monges nem freiras. E até muito recentemente, de facto, a história da Igreja tem feito sempre todo a sua liturgia, tem ido buscar à vida monástica, à vida conventual. E então as famílias são sempre muito dependentes desta informação que vem dos contemplativos e das horas monásticas. E só agora é que estamos a começar a descobrir na Igreja que não, espera lá, há uma liturgia inteira que pertence à vida familiar. Foi que Maria, Jesus e José viveram em Nazaré. Reparem, aquelas casinhas na altura que eram casinhas, paredes muito fininhas, certamente. Imaginem, aquelas pessoas de Nazaré viveram lado a lado com o Filho de Deus. E não deram conta. Não deram conta. Porque eles depois perguntavam: onde é que este vem? Não é o filho do carpinteiro? Ah, Maria, a sua mãe, vizinho. Eles viveram lado a lado com o Filho de Deus e não descobriram. Porque o Filho de Deus, a sua mãe e o seu pai não eram pessoas estranhas. Não eram pessoas isoladas na aldeia. Senão eles tinham dito, não é? Ah, ele sempre foi estranho. Ah, eu sempre digo que Maria sempre era muito estranha. Não. Eles eram normais. Falavam com os vizinhos, às janelas, cumprimentavam, abriam as portas, iam juntos à fonte buscar água. A vida normal. E foi aqui que se fez a liturgia da sua vida. Foi aqui que eles fizeram uns cumpos de santidade que nós nunca chegaremos lá por muita vida conventual que tenhamos. Viveram ali, no mais normal da vida. Então, para nós fazermos um retiro, nós não precisamos ir para um convento, ou de ir sozinhos, para longe da família. Nós podemos fazê-lo aqui mesmo, na nossa casa, hoje, todos os dias. Uma forma de retiro que nós temos muito comum é umas férias em família. Fazer umas férias juntos. Quando nós fazemos umas férias familiares, nós às vezes pensamos as férias ao tempo de estarmos, pronto, agora vou para a praia, fico ali deitado na areia, sempre que me apetece. O meu filho, se quiser, vai para casa, vai comer qualquer coisa. Não. O tempo de férias é o tempo do nosso retiro familiar. Temos de olhar para ele como isto. É um tempo em que nos vamos dar uns aos outros, o mais possível. Chamar Deus para o meio, para a nossa casa.
estavam lá em casa a conversar sobre férias, exatamente, sobre as férias, várias férias que temos tido. E os meus filhos chegaram todos à conclusão que as suas férias preferidas, não foi Clarinha, lembras-te da conversa? As suas férias preferidas, nós já fizemos férias em muitos lugares, no país sempre, já fizemos na montanha, na praia, já fizemos na Irlanda, pronto, em caminhada, aquilo. As férias preferidas deles foi um ano em que nós alugámos uma casa na Galiza, no norte de Espanha, e que era um moinho. E era uma casa, portanto, era um moinho que ficava à beira de um rio. E lá em cima, tu descias até à beira do rio, era só a única casa que havia. Tivemos lá uma semana. Lá em cima ficava a aldeia, a 30 km ficava Santiago de Compostela, 80 km ficava ao mar. Nós não fomos à aldeia, não fomos a Santiago, não fomos ao mar. Nós só saímos da casa, naqueles 8 dias que lá tivemos, saímos uma vez para ir à missa. Foi ao domingo. Vocês acreditam, nós não saímos do rio. A casa saía da porta, estávamos no rio, não estava lá ninguém ia para lá. Estivemos ali aquela semana, estava frio, estava no norte de Espanha, estava frio, não estava calor, teve sempre muito fresquinho. Daniel era bebê, e então quando eu tenho um filho bebê, nas momentos de verões, quando eu tinha um filho bebê, eu não conseguia fazer mais nada, era só estar ali, descansar. Então eu estava ali com o Daniel no chão, a caminhar, à beira do rio, eles entravam na água, dentro da água, faziam jancadas na água, construíam umas coisas, atravessavam para o lado do rio, para cá, a Sara aprendeu a nadar ali na água, jogávamos jogos de tabuleiro, tocávamos guitarra, fazíamos um churrasco, jogávamos badminton, foram as férias preferidas. Eles falam disso, aquela semana. Saímos lá, a gente ser alguém, como a nós bem, não editámos nada, fizemos um verdadeiro retiro familiar, tudo que nós fizemos para estar uns com os outros. Soube tão bem estarmos uns com os outros, a melhor companhia que nós temos, uns com os outros. Tão bom foi aquelas férias, foram mesmo as melhores férias, na opinião deles. Nós neste verão ficámos em casa. Como vocês sabem, o nosso carro variou durante o verão inteiro. Então tínhamos de andar sempre com o nosso carro pequenino, ficámos sem carrinho, nós não sabíamos todos, andávamos com o pequenino, e durante os tempos a minha irmã também vimos para outro carrinho, durante uns meses ou isso, andávamos em 2 carros. Quando finalmente tivemos outra vez a carrinha arranjada, e fomos todos dentro do mesmo carro, já estou a ser claro, com os 2 crescidos, o Francisco já está casado, a Clarinha já estava também fora, fomos todos dentro do carro, a Lúcia no carro só dizia assim, tão bom, tanto me faz quando a gente vai. O que é bom é estarmos todos juntos no mesmo carro. É isto, não é? Estarmos todos juntos no mesmo carro, tanto faz quando vamos, desde que estejamos todos juntos. Que saudades que eu tinha, estarmos todos juntos no mesmo carro. Isto é um momento de retiro. Nós vimos destes passeios, deste tempo, que encontramos uns com os outros, vimos fortalecidos. Às vezes é preciso resgatá-los, não é? Vemos no carro de manhã e ao domingo. Agora, desliguem lá a música, quando eu estou a adolescente, sigam aos fones do ouvido um bocadinho, desliguem a vossa música, vamos estar todos a conversar juntos. E estamos. Está bem, assim. Mas passado um bocadinho, já estão todos tão contentes de estarem a conversar juntos. E nós então, já estão a falar. Já estão. E vem a conversa. Chegamos ao fim tão contentes por estarmos todos juntos. Está tão bem. Isto é a nossa forma familiar de fazer um autêntico retiro. Tentar que estes momentos em família sejam momentos que valham a pena, que nos façam sentir de facto bem uns com os outros. Porque é aqui, quando nós estamos juntos, e sobretudo quando estamos na criação, em contato com o que Deus criou, que nós encontramos o Senhor. Outro dia fomos à Serra da Estrela, numa manhã de domingo. A nossa missa é ao fim da tarde, portanto tivemos tempo durante a manhã para ir à Serra da Estrela. Estava meio de neve, de gelo, estávamos lá em cima, tivemos muitas brincadeiras, rimos imensos, deslizar na neve, fizemos um passeio por ali fora. E depois sentámos todos, olhar para a montanha. Quando sentámos, o Daniel disse assim, mamãe, eu acho que aqui é que a gente devia agora rezar. Agora era hora de rezar, não era? Ele percebeu, estamos todos juntos, estamos a olhar para algo tão bonito, é hora de rezar. Então é assim que nós fazemos esta nossa oração, vamos no carro, vemos uma coisa bonita, vamos todos agradecer a Jesus, vamos dizer obrigado, Senhor. E quando chegamos ao fim de um dia destes, nós vimos realmente renovados, vimos fortalecidos, vimos de um dia de retiro, parece que
construímos algo tão belo que vale a pena investir nestes nossos retiros familiares. A família é o nosso retiro. É na família que nós encontramos o nosso retiro com Maria, Jesus e José fizeram em toda a sua vida e ninguém deu por nada. Se calhar ninguém vai dar por nada, à nossa volta. As pessoas vão sentir isso. Está bem estar ali. Está bem estar na casa deles. É bom. Há uma coisa diferente. Muitas vezes vêm aqui, eles são normais. Está uma coisa. Sente Deus. Deus está aqui. Deus vive aqui connosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora tenho aqui para vocês levarem cada um uma folhinha.